Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor esteja com todos vocês. E nessa noite o Senhor nos inspirava a falar um pouco da nossa identidade e da atuação do Ministério de Música na identidade. Isso é muito importante. Nós temos um tripé que forma a nossa identidade. Todos esses elementos essenciais que eu falei, o louvor, a pregação, a música, a oração, né? O uso dos carismas, todos eles são elementos essenciais da reunião de oração. Mas a renovação carismática católica tem um tripé, que é o batismo no Espírito, o uso ou a vivência dos carismas e a comunhão fraterna. Se eu pegar com vocês e colocar o Ministério de Música dentro desse tripé, nós vamos ver que em dois sustentáculos do tripé, o Ministério de Música está diretamente ligado. O Ministério de Música está diretamente ligado ao batismo no Espírito, na reunião de oração, irmãos. O Ministério de Música também está diretamente ligado ao uso dos carismas e também à vivência fraterna, mas principalmente ao batismo no Espírito e ao uso dos carismas, a vivência dos carismas na reunião de oração. E como carismáticos, nós precisamos sim usar e vivenciar esse uso dos carismas dentro da reunião de oração, glória a Deus, mas também no nosso dia a dia. A reunião de oração, a nossa oração que nós conduzimos lá na reunião de oração semanalmente, tem que ser uma extensão da minha oração diária. Muitas das vezes o ministro de música fica frio, fica vazio, fica árido na reunião de oração porque ele não tem o costume de orar durante o seu dia. E ele só faz o uso da palavra de Deus. Ele só faz o uso dos carismas na reunião de oração. Como eu falei para vocês, o tripé da renovação: batismo, uso dos carismas e vivência fraterna. O Ministério de Música está inserido diretamente em pelo menos dois, que é o batismo no Espírito e o uso dos carismas. Irmãos, a reunião de oração ela tem um esquema que não é estático, não é fixo, mas ela tem uma direção, ela tem, passo a passo, a acolhida lá na porta, a promoção humana. Depois o Ministério de Música já começa a fazer aquele aquecimento, com o iniciozinho de uma melodia, de um canto. Depois o ministro de louvor, ou o dirigente da noite, ele dá boa noite ao povo, à assembleia, boa noite a todos, sejam todos sempre com a aclamação, com a acolhida muito feliz, muito alegre. Cantamos, animamos, conduzimos, fazemos aqueles momentos de gestos, até que entramos no momento da oração. Logo após a oração inicial, a canção do Espírito Santo, Logo após essa canção do Espírito Santo, que a gente começa já a preparar os corações para o momento do uso dos carismas, para o momento do batismo no Espírito. Nós já iniciamos ali o que nós damos o nome de ciclo carismático. O ciclo carismático é um ciclo, É um ciclo que não para dentro da reunião de oração. E nós, como ministros de música e artes, estamos intimamente ligados a ele. Nós podemos ser os condutores do ciclo carismáticos ou apenas os auxiliares do ciclo carismático. Toda reunião de oração vai ter um dirigente de oração. O Ministério de Música está cantando, está conduzindo, está animando, e em muitos lugares, em muitos momentos, quando chegamos a esse momento da oração, da música do Espírito Santo, entra um irmão que pode ser do núcleo, pode ser do próprio Ministério de Música, entra mais um irmão. E esse irmão que entra, pega o microfone e começa a conduzir, ele é o dirigente de oração daquela noite. E ele vai começar a conduzir as pessoas por um percurso de oração para alcançarmos o uso dos carismas e, consequentemente, o batismo no Espírito. Então nós temos toda uma responsabilidade dirigindo esse momento,
como dirigentes de louvor, de oração, ou simplesmente como auxiliares, obedientes àquele que está dirigindo. Cantamos a canção do Espírito Santo, entramos no momento de oração, e aí, como ministros obedientes, nós somos dóceis às direções que o dirigente da oração vai fazer. A partir desse momento, o dirigente de oração vai entrar, é claro, sempre no tom, né? Na melodia. Se estamos cantando levemente, ele entra com a voz mais branda. Muito cuidado com o tom de voz, para não entrar gritando no momento que estamos em oração, ou então entrar muito acelerado. Entra no ritmo da música. Claro, muitas das vezes o dirigente não é um músico, não é um cantor, mas ele pode entrar com palavras, conduzindo a oração naquela melodia, mesmo que depois ele vá acelerando ou vá reduzindo. Mas muito cuidado para não dar um impacto àquela assembleia que está já com os olhos fechados, já está entronizada. Então começa-se uma canção de oração, como nós cantamos. Depois já passamos para um momento de louvor, pelo que Deus é. Louve Ele pelo que Ele é. Eu sempre uso o exemplo da música Soberano. Ela exemplifica para nós o louvor inicial. Tu és Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Você coloca Deus no lugar dele, o centro. Deus é o centro. Nesse momento, irmãos, a assembleia vai abandonando os problemas, vai abandonando toda a tristeza do dia, vai abandonando as dificuldades. Isso nós damos o nome de sacrifício de louvor. Porque você veio do teu trabalho cansado, veio de casa com problemas, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Você talvez está vivendo um momento de doença, na sua saúde ou na saúde de alguém da tua casa. Eu não sei qual o problema que você está trazendo, mas nesse momento, quando você louva a Deus pelo que Ele é, você tira o foco de você mesmo, tira o foco da doença, da dívida, das brigas, dos problemas, e coloca o foco em Deus. O foco está naquele que tudo pode, aquele que tem poder para alterar o ciclo da tua vida, a direção da tua vida. E quando você faz isso, você faz com que aquelas pessoas vão se despojando da roupa suja, da roupa velha, da roupa usada, e comecem a colocar vestes novas, irmãos. Oh, glória! Oh Deus, o Senhor está falando em muitos corações. Ele fala que eu estou soprando. Louvamos a Deus pelo que Ele é. E o louvor, irmãos, tem que ser em vernáculo inicialmente, ou seja, em português. Falamos na nossa língua materna em português. Se fôssemos americanos, seria em inglês. Se fôssemos chineses, o louvor seria em chinês. Mas como somos brasileiros, o louvor é em português. Por aquilo pelo que Ele é, aquilo que Ele, por tudo que Ele é na nossa vida, o Senhor, naturalmente vai te faltar palavras. E quando te faltar palavras, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Romanos 8, versículo 25. Lhe faltou palavras. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque é Ele que vai nos sustentar. Ele é que vai sustentar o nosso louvor. Outros sim, diz a palavra em Romanos 8, 26. Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. O que são gemidos inefáveis, irmãos? Que o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. É o dom de línguas. Por isso que você, ministro de música, você, dirigente de oração, você precisa ser aberto aos carismas. E o dom de línguas, por favor, não fale que ele é o menor de todos os dons. Não, ele não é o menor de todos os dons. O dom não tem maior e não tem menor. Ele é o mais simples. Ele é o dom de abertura. É Ele que abre as portas para o Espírito Santo. Ele escancara o nosso coração para o Espírito Santo, porque Ele é simples.
Ele é acessível a todos. E no extremo do louvor, falta palavras. E nós iniciamos Ori eresore ahashoriha Siri elabari eresorere. Quando você está com um som de fundo, é bom que você também conduza a sua oração, que é algo que o ministro, é algo que o servo tem controle. Ele conduz a oração em línguas também no ritmo da melodia. Pelo menos quem está com o microfone, se é o dirigente, se é o cantor, se é o ministro de louvor. Tenta conduzir a sua oração da melhor, no ritmo da canção que está de fundo. E dessa forma, irmão, você conduzindo esse louvor, a oração em línguas vai enfervecer aquela assembleia. E aí é hora de você convidar, não forçar, não falar vocês estão fracos, não comeram hoje, vamos, força, não. É convidar, é falar, irmãos, eleve os seus braços, deixe-se conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, não falemos mais aquela expressão, ore na língua dos anjos. Não fale, isso não é bíblico. Nós não podemos falar, orar na língua dos anjos, porque isso não seria bíblico. A renovação hoje nos fala para chamar, conduzir a orarmos no Espírito. Vamos orar no Espírito. E aí você, como dirigente de oração, segura um pouco, deixa a assembleia orar. O instrumental abaixa o volume, diminui o volume, e a assembleia começa a orar. E quando você vê que está caindo a oração, você entra novamente, você incentiva novamente. Vamos, irmãos, se entreguem ao poder do alto. Jesus está derramando sobre nós, se assim o for, uma água viva. E aí o dom de línguas vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, até que vai se cessando o dom de línguas. As vozes vão abaixando, vão diminuindo, o instrumento vai diminuindo, o teclado vai abaixando, e todos, sem exceção, fazemos silêncio. Todos, até o instrumento faz silêncio. E aí é hora de nós silenciarmos para escutarmos a voz do Senhor. E você, como dirigente de oração, você pode sim incentivar o povo a usar os carismas. Você pode falar, você que for tocado por Deus com alguma palavra, com alguma visualização, com algum versículo bíblico, com alguma palavra de ciência ou sabedoria, não tenha vergonha, proclame para nós e faça silêncio novamente. Porque o Senhor vai falar. O Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Virão palavras de ciência, virão palavras de sabedoria, porém, você não pode ter pressa. Em muitos grupos de oração hoje em dia, não acontecem mais palavras de ciência. Não acontece mais palavras de sabedoria, porque o dirigente de louvor, o dirigente de oração, os músicos são tão apressados que o silêncio incomoda. Eles não dão tempo. Dê tempo. Quanto tempo, peixinho? Eu não sei. O Espírito vai falar, o Espírito vai se mover. E ali virão profecias, virão visualizações, virão palavras de ciência, palavras de sabedoria. Peixinho, o que é isso? Nós costumamos falar de uma forma bem rasa, um resumo. O que é uma palavra de ciência? Palavra de ciência é um diagnóstico da doença. A palavra de ciência seria como se você chegou no médico, você apresentou para ele o que você está sentindo, e é isso que nós fazemos na oração. Nós apresentamos para o médico dos médicos, para o Senhor dos senhores, o que estamos sentindo, qual é a nossa doença, qual é o nosso pecado. E o médico dos médicos nos dá um diagnóstico, uma palavra de ciência. Geralmente, seguido a essa palavra de ciência, vem uma palavra de sabedoria, que é o tratamento da doença. Que é o tratamento da doença.
diagnóstico e tratamento, palavra de ciência e palavra de sabedoria. Virão palavras bíblicas para confirmar, virão profecias em línguas, profecias em vernáculo. Depois que tudo isso aconteceu, o uso dos carismas, a gente parte para o louvor de agradecimento. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelos prodígios, pelas curas, por essa cura que o Senhor realizou nesta noite. E nós vamos louvando e agradecendo a Deus pelas curas, por tudo que Ele realizou. Assim se encerra o ciclo carismático. Louvor por aquilo que Deus era em vernáculo, uso das línguas, a oração em línguas, o uso dos carismas. O uso dos carismas, palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecias, visualizações, discernimento do Espírito, louvor em agradecimento. Um ciclo carismático. O uso dos carismas é um pilar da nossa identidade. O Ministério de Música está totalmente envolvido. Se nesse momento o Ministério de Música não for dócil, o teclado, o violão, o baixo, a bateria não forem dóceis à condução do dirigente, quiser entrar com a música alta no momento errado, a gente atrapalha o uso dos carismas. E consequentemente, o batismo no Espírito, que pode acontecer agora, durante o ciclo carismático, porque nós vamos pedir, vem Espírito Santo e batiza-nos no fogo. Ou pode acontecer após a pregação, porque depois da pregação, quando for lançada a palavra, o dirigente de oração ou o pregador vai conduzir mais uma oração, e é o clamor ao batismo no Espírito Santo. E aí o Ministério de Música tem que dar com aquela música afiada ao que foi proclamado, ao que foi pregado, para que ela entre e faça a obra. Então, como ministro de Música e Artes, não abra mão das ferramentas. E a nossa identidade está ligada ao nosso serviço também. Nos encontros, nas noites de louvor, nós estamos ligadinhos.